No sexto vídeo da série, sobre os possíveis selecionáveis para a Copa 2022, vamos falar sobre Daniel Alves, nosso lateral direito, o maior campeão em clubes, de nossa atual seleção para a Copa de 2022. Só que antes de mais nada, se inscreva no canal, e já vai deixando o seu like. E vamos para o nosso sexto episódio, de possíveis selecionáveis para a Copa de 2022. Quem é Daniel Alves da Silva? Juazeiro, 6 de maio de 1983. É um futebolista brasileiro que atua como lateral direito ou meio-campista. Atualmente joga no Pumas, do México. Com 43 títulos conquistados, Daniel Alves é o jogador com mais títulos oficiais na história do futebol. Pela seleção brasileira, o lateral sagrou-se campeão 2 vezes da Copa América e 2 vezes da Copa das Confederações FIFA, além de um ouro olímpico conquistado pela seleção brasileira sub-23 nos Jogos de Tóquio 2020. Mais da metade dos títulos foram conquistados pelo Barcelona, e o primeiro de sua carreira foi a Copa do Nordeste de 2002 pelo Bahia. Início de carreira no Juazeiro. Treinador José Carlos Queiroz, o qual a convite do amigo Cláudio Carneiro, que assumiu o Juazeiro Social Clube de 1998 até 2000, foi quem levou Daniel Alves para o Bahia, ainda com 15 anos de idade. Cláudio, que havia se tornado supervisor do clube, falou que tinha um jogador acima da média no juvenil do Juazeiro. Após alguns anos nas categorias de base do Bahia, na reta final do Campeonato Brasileiro de 2001, com as contusões do titular Denilson e de seu reserva imediato Mantena, Daniel teve sua primeira chance de jogar como titular, no dia 10 de novembro, no triunfo do Bahia sobre o Paraná por 3-0, na Fonte Nova. O jovem lateral não decepcionou. Daniel jogou com ousadia, garra, mostrou excelente preparo físico, marcou com eficiência, apoiou bastante o ataque e foi o grande destaque deste jogo, sofrendo um pênalti e dando passe para um dos gols. Durante a partida, a boa atuação fez com que os torcedores exigissem, em coro, a, a. Daniel é titular. O treinador Evaristo de Macedo atendeu aos pedidos e, nas partidas seguintes, Daniel não saiu mais da equipe titular. No ano seguinte, 2002, mesmo com Bobo assumindo o cargo de treinador, Daniel continuou sendo o titular absoluto do Bahia. Acho que, por seu talento, e pela falta de bons valores no país para a posição dele, o Daniel é forte candidato a integrar a seleção brasileira num futuro próximo. Marcelo Chamusca, treinador dos juniores do Bahia, jogando pelo Bahia. Daniel Alves foi campeão da Copa do Nordeste em 2002, em um evento realizado em Salvador, em junho de 2009, pelo Bahia. Daniel Alves declarou ter muito respeito e carinho pelo Bahia, e disse também que deseja encerrar a carreira no clube, mesmo com o pouco tempo que passou no Bahia, e, por extensão, no futebol nacional. Daniel Alves foi eleito por visitantes do UOL como o maior lateral direito da história do clube, à frente de nomes como Antônio Leone e Zanata. Sevilha. No início do segundo semestre de 2002, Daniel foi contratado pelo Sevilha, da Espanha, inicialmente por empréstimo de uma temporada. Ao final da temporada 2002-03, Daniel havia atuado em 10 partidas na La Liga e agradado os torcedores e dirigentes do Sevilha com suas excelentes atuações durante o empréstimo. Em dezembro de 2003, durante sua segunda temporada pelo clube da cidade de Sevilha, conquistou o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira. Daniel foi um dos grandes destaques da equipe, terminando como o terceiro melhor jogador do torneio. Em dezembro de 2006, Dani Alves assinou um novo contrato com o Sevilha. Finalizou a temporada 2006-07 com êxito, com 47 partidas e 5 gols marcados, atuando em todas as partidas da Copa da UEFA, torneio conquistado pelo clube. Após alguns anos jogando na Espanha, adquiriu a nacionalidade espanhola, o que lhe excluiria da necessidade de uma autorização de trabalho para jogar em qualquer país da União Europeia. No dia 1º de agosto de 2007, em entrevista ao Sport TV, Daniel disse que tinha vontade de sair do Sevilha e ir para um grande clube europeu, reiterando, em maio de 2008, o seu desejo de deixar o clube. Afirmou que ele estava lisonjeado com o interesse do Chelsea e que ele nunca recusaria tal proposta. Daniel confirmou ainda que seu empresário havia ido à Inglaterra há algum tempo para negociar com o clube londrino. O Sevilha acabou rejeitando todas as propostas, sendo 2 delas vindas do Chelsea e uma do Barcelona, considerando-as como muito abaixo do esperado. O presidente do Sevilha, José Maria de Unido, aproveitou para desdenhar do valor da proposta do time catalão.
Por 25 milhões de euros eu envio as chuteiras de Daniel para que coloquem em um lateral deles. Ele é um grande jogador, talvez o melhor lateral direito do mundo. José Maria de Unido, sobre a proposta do Barcelona por Daniel Alves. Algum tempo depois, Daniel Alves revelou estar decepcionado com o presidente do Sevilha por ter recusado as propostas, principalmente a do Chelsea, que optou então por contratar seu compatriota Belletti, que atua na mesma posição. Ao final da temporada 2007-08, foi mais uma de destaque no Sevilha. Durante sua coletiva de despedida, Daniel disse que gostaria retornar ao clube no futuro, e que chegou ao Sevilha como um menino e saiu como um homem, chegando a chorar diversas vezes durante a coletiva. Ele também aprecia a confiança depositada nele Joaquim Caparrós, que disse que aprendeu muito com ele. Em 2 de julho de 2008, Daniel Alves foi contratado pelo Barcelona por 4 temporadas. O valor anunciado oficialmente foi de 34 milhões de euros, com mais 6 milhões de euros dependendo do seu desempenho durante as temporadas seguintes. Na temporada 2008-09, na sua primeira partida pelo clube catalão, logo assumiu o posto de titular, anteriormente pertencente a Gianluca Zambrotta, que havia retornado ao futebol italiano, se transferindo para o Milan. Fez a sua estreia oficial pelo Barcelona em 13 de agosto de 2008, contra o Wisła Kraków, no jogo de ida das eliminatórias da Liga dos Campeões da UEFA, torneio que terminou com o título do Barcelona. Sua estreia na La Liga ocorreu no primeiro jogo do Barça no campeonato, contra o Numancia, no dia 31 de agosto de 2008. Devido a uma suspensão por cartão amarelo, não atuou na final da Champions contra o Manchester United. O Barça contou com uma grande atuação de Xavi, Lionel Messi e Samuel Eto'o e derrotou o clube inglês por 2-0, conquistando assim a tríplice coroa da temporada 2008-09, Liga dos Campeões, La Liga, Campeonato Espanhol e Copa do Rei. Conquistou ainda a Supercopa da Espanha e a Supercopa da UEFA, vencendo o Shakhtar Donetsk por 1-0 na final, com um gol de Pedro na prorrogação, 12 sendo assim, em sua primeira temporada pelo clube catalão, Daniel Alves conquistou todas as competições que disputou. No início da temporada 2013-14, alterou o número de seu uniforme de 2 para 22 para homenagear o ex-companheiro de equipe Eric Abidal que a utilizar e deixará o clube. Na temporada 2014-15, no dia 17 de setembro, contra o Apoel, pela Liga dos Campeões da UEFA, Daniel Alves completou 300 jogos pela equipe do Barcelona. Ao se aproximar do final do seu contrato com o clube, em junho de 2015, as partes ainda não haviam chegado a um acordo. O próprio Daniel declarou em entrevista que se sentia menosprezado pelos dirigentes. Porém, no dia 9 de junho de 2015, renovou seu vínculo com o clube catalão por mais 2 temporadas. Na temporada 2015-16, Daniel deixou de utilizar a camisa 22 e passou a utilizar a camisa 6, utilizada durante mais de uma década por Xavi Hernández. Em junho de 2016, foi confirmada a sua saída do clube. No dia 27 de junho de 2016, foi oficialmente anunciado pela Juventus, assinando o contrato válido até junho de 2018. Marcou seu primeiro gol pelo clube no dia 21 de setembro, na goleada por 4-0 sobre o Cagliari, em jogo válido pela quinta rodada da Série A. No dia 19 de junho de 2017, dias após amargar uma derrota para o Real Madrid na final da Liga dos Campeões e dar declarações polêmicas, foi anunciado que Daniel Alves não faria parte do elenco da Velha Senhora. No dia 29 de junho, a Juventus anunciou oficialmente a rescisão de contrato do lateral brasileiro. Paris Saint-Germain no dia 12 de julho de 2017, Daniel Alves assinou por 2 temporadas com o Paris Saint-Germain. Em sua primeira partida oficial na temporada, fez um dos gols da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Mônaco por 2-1, conquistando o título da Supercopa da França. Daniel Alves também marcou o primeiro da vitória sobre o Bayern de Munique por 3-0 na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA. No dia 22 de novembro marcou um golaço na goleada sobre o Celtic por 7-1, ainda pela fase de grupos da principal competição europeia de clubes. No clássico contra o Lyon, no dia 21 de janeiro de 2018, causou polêmica ao ser expulso da partida por ter ofendido ao árbitro. Logo após esse jogo, o brasileiro foi punido por 3 jogos sem poder atuar pelo PSG. Após uma partida pela Copa América de 2019, anunciou sua saída do time no dia 23 de junho, através de uma rede social. No dia 1º de agosto de 2019, acertou seu retorno ao Brasil e assinou com o São Paulo até 2022.
Sua apresentação foi feita no estádio do Morumbi, diante de 44 mil torcedores. Ídolos da história recente do clube, como Hernanes, Kaká e Luiz Fabiano foram os responsáveis por recebê-lo. Não deixem de acreditar em vossos sonhos porque eles são possíveis. Agora, depois de ter rodado o mundo, é o primeiro clube que visto a camisa e sou torcedor. É uma emoção receber esse manto, e o momento chegou. Daniel Alves, em sua apresentação no São Paulo, estreou com a camisa do tricolor paulista no dia 18 de agosto de 2019, contra o Ceará, pelo Brasileirão. Ainda no primeiro tempo, recebeu assistência do atacante Raniel e marcou o gol que definiu a vitória de 1-0. Apesar de ter atuado como lateral durante toda a sua carreira, desde sua chegada assumiu posição no meio-campo. Foi um dos principais articuladores da equipe, além de ser capitão do time por 2 temporadas, quando na temporada 2021 passou a braçadeira para o ídolo Miranda, que retornou ao tricolor após 10 anos. Com a chegada do técnico Hernan Crespo, voltar a atuar como lateral direito no esquema 3-5-2, conquistou seu único título pelo clube em maio de 2021, o Campeonato Paulista. O primeiro jogo da final foi disputado no dia 20 de maio, no Allianz Parque, e as equipes empataram em 0-0. Já no segundo jogo, realizado no dia 23, no estádio do Morumbi, Daniel Alves não atuou por conta de uma lesão. O lateral foi substituído por Igor Vinícius e o São Paulo venceu o Palmeiras por 2-0. Em 10 de setembro, o São Paulo anunciou em um comunicado oficial nas redes sociais que Daniel Alves se recusou a voltar ao clube após estar na seleção brasileira devido à dívida de 11 milhões de reais que o clube possuía com ele e que por isso o atleta não fazia mais parte do elenco do clube. O clube paulista fez uma proposta ao lateral e seu staff para o pagamento parcelado da quantia antes da partida de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza, porém a proposta foi recusada. Ao todo, o jogador vestiu a camisa do clube em 95 jogos, fazendo 10 gols e concedendo 14 assistências. Sua rescisão foi oficialmente anunciada pelo clube no dia 16 de setembro. Acertou seu retorno ao Barcelona, clube onde é ídolo, no dia 12 de novembro de 2021, assinando até junho de 2022. O brasileiro foi o primeiro reforço do treinador Xavi, seu ex-companheiro de equipe. Daniel Alves reestreou pela equipe no dia 14 de dezembro, contra o Boca Juniors, em jogo válido pela Copa Maradona, um título amistoso criado para homenagear o recém-falecido Diego Armando Maradona. Após o empate de 1-1 no tempo normal, o Boca venceu por 4-2 nos pênaltis. Já sua reestreia em jogos oficiais foi no dia 5 de janeiro de 2022, na vitória de virada por 2-1 contra o Linares, em jogo válido pela Copa do Rei, tendo o clube catalão se classificado para oitavas de final. Seu primeiro gol pós-retorno ao clube foi 23 de fevereiro, na vitória por 4-2 sobre o Atlético de Madrid na 23ª rodada da La Liga. Além de fazer o último gol do Barça na partida, Dani também concedeu uma assistência para Jordi Alba abrir o placar na partida e foi expulso aos 68 minutos de jogo após um pisão em Yannick Carrasco, sendo esse seu primeiro jogo no Camp Nou em sua volta. Sem clube desde junho, quando não renovou com o Barcelona, Daniel Alves foi anunciado como novo reforço do Pumas no dia 21 de julho de 2022. Na seleção brasileira desde 2003, foi convocado pela seleção brasileira sub-20 para a disputa do Mundial da categoria. Os brasileiros conquistaram o título vencendo a Espanha por 1-0 na final, em 19 de dezembro de 2003. Daniel Alves foi um dos destaques da seleção brasileira no torneio, e terminou sendo eleito o terceiro melhor jogador da competição. Fez sua estreia pela seleção brasileira principal no dia 7 de outubro de 2006, num amistoso não oficial contra o Kuwait SC, clube do Kuwait, Copas América e Copa das Confederações. Daniel Alves conquistou seu primeiro título pela seleção em 2007, a Copa América realizada na Venezuela. Convocado pelo técnico Dunga, o lateral atuou em 4 partidas e se destacou ao dar uma assistência e marcar um gol na final, na vitória por 3-0 sobre a Argentina, no dia 15 de junho de 2009, na primeira partida do Brasil na Copa das Confederações FIFA de 2009, contra o Egito. Daniel Alves deu uma assistência para Kaká na vitória por 4-3. Ainda neste torneio, na semifinal, marcou o único gol da partida contra a África do Sul, após uma cobrança de falta aos 88 minutos de jogo. A grande final aconteceu em 28 de junho de 2009, e o Brasil conquistou o título após uma difícil vitória por 3-2, de virada, sobre os Estados Unidos.
Copa do Mundo de 2010. No dia 6 de junho de 2009, marcou seu segundo gol pela seleção brasileira, em jogo contra o Uruguai, válido pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo FIFA de 2010, partida em que Daniel chamou muita atenção pela sua ótima apresentação em campo, pois, além do gol marcado, conseguiu evitar 2 gols da equipe adversária, o que causou, segundo jornalistas esportivos, uma acirrada e saudável disputa pela vaga de titular da posição, entre Alves e Maicon. Entretanto, Maicon disputou a Copa do Mundo como titular, na era Mano Menezes, foi um dos remanescentes da Copa do Mundo de 2010. Mano deixou de lado Maicon, de quem Daniel era reserva. Nos amistosos pós-Copa, contra o Irã e a Ucrânia, Daniel Alves marcou 2 gols, um em cada jogo. Em 2011, foi convocado por Mano para a disputa da Copa América. Na era Felipão, Daniel Alves conquistou a Copa das Confederações FIFA de 2013, depois de uma eletrizante final contra os espanhóis, vencida pelo por 3-0. No dia 14 de agosto de 2013, no primeiro amistoso da seleção após o título, diante da Suíça, o lateral marcou contra, o gol que daria a vitória aos europeus por 1-0. No dia 7 de maio de 2014, foi convocado para a Copa do Mundo FIFA daquele ano, na era Dunga. Em 2014, Daniel Alves não vinha sendo chamado pelo treinador. Já no dia 11 de junho de 2015, foi convocado para a disputa da Copa América para substituir Danilo, que havia se lesionado em um jogo amistoso. Integrou o elenco para a disputa da Copa América Centenário em 2016. Na era Tite, após a saída de Dunga e a chegada de Tite, continuou sendo convocado com frequência, além de ter sido capitão em 4 partidas sob seu comando. No dia 9 de maio de 2018, durante a decisão da Copa da França, sofreu uma lesão no joelho. Dias depois, após ser examinado pelo médico da seleção brasileira, foi confirmado que Daniel Alves estava fora da Copa do Mundo FIFA de 2018. Atuando como capitão do time, disputou a Copa América de 2019 pela seleção brasileira, edição em que o Brasil conquistou o 9º título. Ao final do torneio, foi agraciado como troféu de melhor jogador da competição. Chegou ao 40º título na carreira, o primeiro como capitão do Brasil, nas Olimpíadas de Tóquio. Daniel foi um dos 18 convocados e um dos 3 jogadores acima dos 24 anos convocados pelo técnico André Jardine para representar a seleção brasileira sub-23 nos Jogos Olímpicos de Tóquio, tendo São Paulo liberado o atleta para a disputa do torneio. Após se sagrar campeão das Olimpíadas de Tóquio com o Brasil em 2021, Daniel Alves conquistou o seu 42 graus título na carreira. Daniel se tornou o jogador brasileiro mais velho a disputar uma Olimpíada e também o terceiro jogador mais velho da história a disputar uma Olimpíada, com 38 anos e 77 dias em 2021, atrás apenas do galês Ryan Giggs, com 38 anos e 256 dias em 2012, e do guatemalteco Ricardo Pitinini, com 39 anos e 24 dias em 1988. Então diz aí pessoal, deixem aí nos comentários, o que acharam do vídeo. O que acham do nosso lateral direito, para 2022? Esse ano Hexa vem, vou indo nessa, e até a próxima!